Olá, amigos. Meu nome é Rodrigo Farias e hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre a resignação, tomando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os itens 12, 13 e 18. E para começar, nós vamos ter como uma leitura preparatória, um prólogozinho, uma mensagem do livro Fonte Viva, mensagem número 6, intitulada Aceite a Correção. Aceita a correção, perdão. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo. Isso está na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E Emmanuel, então, o autor do livro, comenta: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de arrúlios, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Emmanuel. Bom, essa mensagem ela nos recorda de um dos grandes temas da literatura espírita, que é a questão do sofrimento e da resignação. Resignação, em particular, sofrimento todo mundo sabe o que é, mas a resignação ela tem uma conotação no cotidiano, no senso comum, muitas vezes um tanto negativo. A gente fala de pessoas resignadas, pessoas que aceitam o sofrimento de uma forma acomodada, que nada fazem para sair dele, que acham que é o destino, que não se pode ter que fazer nada, enquanto muitas vezes dependeria apenas delas mesmas tomarem uma atitude e mudarem alguma coisa, nem que fosse para minimizar os problemas. Mas a resignação de que o Espiritismo nos fala, e o Espiritismo, eu me refiro especificamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa palavra é muito usada também em toda a obra de Kardec, é outra coisa. Ela diz respeito a uma atitude de aceitação. Aceitação não no sentido de comodismo, não no sentido de ficar sofrendo sem fazer nada, mas uma aceitação racional, por assim dizer. Uma aceitação que é o pré-requisito para uma ação, que é o pré-requisito para um crescimento, que é o pré-requisito para se transformar algo que, como no texto de Emmanuel,
é doloroso, é desprazeroso, parece ruim, porque é desagradável, porque nos causa algum tipo de dor. Mas transformar aquilo em algo que resulte num resultado positivo. Algo que nos ofereça, depois que passar, um acréscimo, um ganho, um crescimento, uma evolução, para usar uma palavra que a gente usa muito no movimento, né? Evolução, desenvolvimento, crescimento. Claro está que cada caso é um caso e não existem fórmulas válidas para todas as situações. Há pessoas que podem ser nós mesmos em alguns momentos da vida. Há pessoas que têm que lidar com problemas de saúde. Tem pessoas que têm que lidar com problemas que aparentemente seriam insolúveis do ponto de vista material. No caso da saúde, por exemplo, doenças crônicas, problemas genéticos, limitações de nascença de toda a ordem. Ou, em outros casos, a gente tem que lidar com os efeitos de situações que não afetam apenas a gente, afetam a coletividade. Estamos agora vivendo uma dessas, né? Quantas gerações não se passa pela experiência de uma quarentena coletiva, né? De medidas de isolamento por causa de doença infecto-contagiosa. É muito tempo que não se vê uma coisa dessa envergadura, né? Um século, na verdade. Nem os mais velhos dos mais velhos, uma exceção de um ou outro, né? Dos que estão vivos hoje assistiram isso realmente. Então, nós estamos vivendo um momento assim, passando um momento de crise, que não é uma crise que pode ser resolvida no plano individual, no plano familiar, no plano da nossa pequena comunidade, com que a gente se relaciona diretamente. São questões nacionais, mundiais até. E no meio disso, como é que a gente pode agir de uma forma espiritualmente produtiva? O que a nós, indivíduos, o que a gente pode fazer? Como a gente pode agir? Como a gente pode lidar com isso? Bom, sobre isso, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, eu citei 3 itens, eu vou no item 18, que é o bem e mal sofrer, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá se diz que existem 2 maneiras de sofrer, né? O bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é o sofrimento do que hoje a gente chamaria de vitimismo, né? Como eu sofro. Que terrível, coitado de mim. Senhor, a pessoa que fica imobilizada na dor, na queixa, na revolta, né? Às vezes isso expressa pela raiva, pela vontade de descontar alguma coisa. Como crianças que, quando se irritam com alguma coisa, começam a descontar nos brinquedos, lançando pela cara. Isso é um mal sofrer. O sofrimento é o mesmo. Ele é ou não é, mas ele está lá, existe. Mas a nossa atitude, espiritualmente falando, pode ser boa ou ruim. E nesse caso, do que estamos chamando de mal sofrer, ela é ruim, ela não produz nada, ela não produz crescimento, ela não nos leva a lugar algum, a não ser uma confluência de sentimentos negativos que ficam lá nos envenenando e não nos levam a lugar nenhum, não nos levam a uma solução, não nos levam a mudança de atitude, não nos levam a uma reflexão produtiva, nada. Isso é o mal sofrer, quando ele não gera crescimento. No entanto, a mesma situação que causa dor, nesse caso, vista com uma atitude diferente, né, administrada de outra forma, pode gerar bons resultados. A dor imediata, o problema, o obstáculo, às vezes é rigorosamente o mesmo. Mas uma outra pessoa passando por aquela situação pode lidar com ela de uma forma muito diferente. E aí, a analogia que o autor espiritual da Mensagem do Evangelho dá é com o militar. Porque o militar, por treinamento, né, pela essência da profissão, ele é preparado para o combate. Ele é preparado para situações de guerra, para situações de risco. Se ele se prepara, se ele treina, mas ele fica eternamente parado no quartel, fazendo algum outro tipo de trabalho, que não tem nada a ver com o treinamento pelo qual ele se preparou, ele fica frustrado. Né? É essa analogia que se faz. Então, ele se realiza, ele cresce, ele ganha méritos na sua profissão, quando ele efetivamente cumpre as missões para as quais é treinado. Essa é uma analogia do século XIX. Hoje os militares fazem um monte de outras coisas
mas a função principal, a função básica ainda é essa, né? E da mesma maneira nós. O que é a dor, segundo a doutrina espírita? O que é o obstáculo? O que é o sofrimento? Não são punições sádicas de um Deus vingativo que quer nos punir pelos nossos pecados, por sermos como somos. O sofrimento é um dos mecanismos pelos quais, né, as leis divinas nos educam. E essa é a palavra, educar. Elas fazem com que a gente aprenda coisas que, de outra forma, por N motivos, porque a gente não quer, porque nós somos preguiçosos, porque estamos acomodados, ou porque, de outra maneira, esse progresso levaria muito tempo, mas ele nos faz crescer, aprender lições. Não é o único meio, né? A gente aprende de outras maneiras sem precisar sofrer, né? Também não é verdade que o Espiritismo sugira que as pessoas sejam masoquistas. Eu preciso sofrer. Não, o sofrimento é uma ferramenta entre outras, e às vezes é uma ferramenta, muitas vezes aliás, uma ferramenta de último recurso. Ele aparece quando não tem outro jeito, né? O espírito não quer aprender aquilo de jeito nenhum, mas ele precisa. Então, é o que eles chamam do aguilhão do progresso, né? Você vai se mexer de algum jeito, querendo ou não. Vai acontecer alguma situação que vai fazer com que você se mexa. Mas isso não quer dizer que antes de chegar a esse ponto não tenham sido oferecidas outras oportunidades. A gente não precisa, por exemplo, passar por uma pandemia, né, uma crise sanitária mundial, para percebermos, por exemplo, que certas práticas nossas não são boas. Por exemplo, né, quando a gente vê um monte de gente violando deliberadamente as recomendações das autoridades de saúde, né, isso, quem vive em cidade grande vê isso o tempo todo, né, no transporte público, andando pela rua, uso ou não de máscaras, enfim, uma série de coisas que a gente vê pela televisão. Você faz isso deliberadamente, você não está pondo o bem-estar da comunidade em primeiro lugar. Às vezes você está atendendo o seu interesse particular apenas, está pensando apenas em si. Não é preciso uma crise de saúde para que a gente perceba que pôr o seu interesse em primeiro lugar em detrimento da comunidade não é uma coisa boa. Mas existem ocasiões em que isso é mais urgente, que somos forçados, né, pelas circunstâncias a mudar nossas atitudes. Creio que estamos vivendo agora, em 2020, um momento assim, né? Que é preciso enfatizar a solidariedade, é preciso enfatizar o respeito pelo outro, é preciso enfatizar o cuidado, é preciso enfatizar o exemplo, o bom exemplo que podemos dar, né? Quando as pessoas, por exemplo, violam a quarentena sem menor necessidade. Isso também é um exemplo para as pessoas que estão vendo, é um estímulo para que elas descumpram. Né? Precisa de ter uma pandemia para isso? Não. Mas, já que aconteceu, é um uso que a gente pode dar. Vamos aprender a equilibrar o nosso próprio interesse, mas com o interesse da comunidade, que no fundo é o nosso interesse também. Porque quando nós, por exemplo, pegar o exemplo do presente, quando nós cometemos ações que põem os outros em risco, a contaminação do outro, potencialmente, né, se resultar nisso, a contaminação do outro também vai prejudicar minha família, meus vizinhos, né, pode contaminar mais tarde a mim mesmo, porque está todo mundo fazendo aquilo que foi imprudente, e aí esse comportamento se generaliza e isso aumenta os riscos de infecção. Né? Então, isso mostra como o nosso interesse está interligado com os outros. Muitas pessoas mais esotéricas, né, gostam de falar, no fundo somos todos um. De certa maneira, estamos todos na mesma coletividade, estamos todos no mesmo barco. E, por isso, o bem sofrer já que a situação está dada, estamos passando pela dificuldade, né, como a gente pode lidar com ela da melhor forma possível. E para que isso possa ser feito, nós temos que fazer uma coisa que é muito importante e, às vezes, em certas situações, para nós pode ser muito difícil, que é aceitar a situação. Ela existe, ela está lá, está dada. No nosso caso aqui, a pandemia existe, ela está acontecendo. A gente pode não gostar, a gente pode não querer, claro, ninguém quer uma pandemia, né? Podemos nos incomodar com aquilo, mas é uma situação real, é concreta. E
uma vez aceitando que ela é real, não entrando em negação, né, como os psicólogos dizem, é que a gente pode lidar com ela de uma maneira eficaz e produtiva. Como é que se resolve o problema? Ninguém resolveu nunca um problema sem reconhecer que o problema existe, né? Então, essa é a questão da resignação. Aceitar que o problema existe. Olha, tem tal situação, ela me causa dor, ela é problemática, ok, mas ela existe. Tem que olhar para ela. E a partir do momento que eu olho para ela, aí sim eu vou ter condições de avaliar como eu posso transformá-la em uma ocasião de progresso, seja individualmente, seja para mim, o meu grupo. O que eu posso fazer dentro daquela situação para gerar algum resultado positivo, né? Para ajudar os outros ou para me ajudar, para, enfim, tomar decisões que sejam produtivas e eficazes no bem, né? E isso é um exercício que não é apenas de boa vontade, não é apenas do coração, muitas vezes é também do intelecto. As duas asas do anjo, né, no famoso exemplo. Acho que o desenvolvimento do espírito é como se fosse um anjo que tem duas asas. A gente tem que trabalhar com as duas. Se você desenvolver demais apenas uma, você vai ficar manco, né? Vai pesar muito para um dos lados e não vai voar. Você precisa desenvolver os dois. Tem que usar a cabeça e também exercitar o coração. Isso é um exercício espiritual. E uma coisa que o Espiritismo nos ensina, que ajuda muito nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, aí o esclarecimento, a informação realmente faz a diferença, é a ideia de que não estamos sozinhos, não estamos abandonados nessas crises, nenhum de nós. Nem a mais bondosa das pessoas, né, nem o mais evoluído dos espíritos encarnados, nem o mais atrasado, o mais inferior, entre aspas, né, o menos experiente dos espíritos. Nenhum de nós está abandonado. Todos nós vivemos num mundo em que existe uma ordem, existe uma harmonia maior, que é o que o Espiritismo chama de providência divina. O que é a providência divina? É como se fosse a administração divina, a administração do universo por Deus, em última instância, e pelos seus representantes, que são os inúmeros espíritos que atuam na criação. Os bons espíritos, espíritos superiores, espíritos puros, as ordens elevadas dos espíritos. São eles que regem este e todos os mundos, são eles que regem todos os nossos destinos, de certa forma, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio sempre, mas eles que fazem as leis divinas serem aplicadas, porque o universo se rege por leis, ele se organiza por leis. Não existe, na verdade, caos, no sentido de desorganização, de abandono, nada disso. Se estamos passando por situações difíceis, seja no nível individual, né, uma questão pessoal na sua vida particular, seja no nível coletivo, como estamos vivendo agora, tudo isso está previsto nas leis de Deus. E nenhum de nós, espiritualmente falando, está largado nessa situação para ter que se virar sozinho. Não. Não apenas existe uma providência divina, existe uma ordem zelando por tudo. Tanto no nível do indivíduo, o mais aparentemente anônimo, né, menos conhecido, né, o mais isolado dos indivíduos, está nas mãos da providência divina, tanto quanto aquele que está visível por todos, né? A pessoa que está numa ilha deserta no meio do oceano, a providência divina atua tanto por ela quanto por aquela que está no meio de uma praça pública, numa grande metrópole, num país de primeiro mundo. Todos estamos assistidos por essa providência. E mais do que isso, essa providência faz parte de uma ordem universal, de um conjunto de leis, entre as quais está o fato de que esta vida que nós temos é apenas uma vida no meio de uma longa fileira de existências. Todos nós já vivemos antes, viveremos outras vezes ainda. Todos nós já passamos pelas experiências difíceis de pandemias, epidemias, guerras, dificuldades de toda ordem. Todos nós já passamos dificuldades materiais ou dificuldades pessoais, emocionais, mentais, enfim. Todos nós já tivemos que lidar
com uma gama imensa de situações complicadas. E o que nós somos hoje é o resultado de todas essas experiências. E o que nós seremos amanhã é o resultado dessas experiências já passadas e também das experiências que nós estamos tendo e da forma como estamos lidando com elas aqui, agora, hoje. Hoje nós estamos construindo o nosso futuro, assim como hoje vivemos o resultado do nosso passado e também da maneira como a gente lida com o nosso presente. Então, a mensagem que eu quero passar, sintetizando, é de que não nos sintamos abandonados nem largados, estamos todos nas melhores mãos possíveis. Como diz a mensagem do Emmanuel sobre a correção, essas situações elas não são sempre agradáveis. Às vezes elas podem ser muito dolorosas, mas elas não têm o poder de nos esmagar e nos destruir. A mensagem maior da doutrina espírita é: nós somos todos seres eternos. Eu, que você está vendo, você que me assiste, todos nós somos seres eternos. Somos imortais. Nossa vida não se finda com essa existência. Nossa vida não começou com o nascimento dessa encarnação. O mundo vai continuar a girar a despeito de todas as crises. Nós continuaremos a despeito de todas as crises. Que nós estamos vivendo, seja qual for a situação, desde uma pandemia até uma crise familiar, até uma doença pessoal, que não seja a pandemia, até uma situação de guerra, de miséria, enfim. Quer que a gente pense. Tudo isso são situações temporárias. E uma vez que a gente aceite essa situação e aprenda a interpretá-la como estímulos, como testes, digamos assim, como maneiras de acelerar o nosso progresso, pelas quais não apenas nós passamos, seja qual for a crise que estejamos passando, milhares e milhares de pessoas estão passando em diferentes partes do mundo também, não estamos sozinhos. Nós podemos transformar, como diz o ditado, esse limão numa limonada. Às vezes, existem situações em que nós não podemos resolver a situação propriamente dita, fora de nós. Escapa ao nosso controle, falando como indivíduos. Mas nós podemos, e temos esse poder, de decidir como vamos lidar com elas intimamente. Se você for ver ao longo dos relatos pela história, relatos de pessoas que passaram por situações terríveis, campos de concentração, massacres, genocídios, epidemias, misérias horrorosas. Existem aqueles que se revoltam, aqueles que cedem à tentação da revolta e muitas vezes não enxergam como poderiam transformar aquilo em algo bom, ainda que no sentido íntimo. E existem aqueles que decidem, por assim dizer, se engrandecer espiritualmente em cima daquilo, aprender novas lições, perceber que aquilo pode levá-los a aprender alguma coisa. Sim, a situação continua sendo ruim, mas a decisão de como lidar com ela é exclusivamente nossa. E a resignação tem a ver com isso, com essa aceitação. E agora, no nosso caso, informada pela doutrina espírita, de que nós não somos condenados a sofrer, nós podemos transformar o sofrimento num processo de autoaperfeiçoamento. Cada um na sua posição, cada um da forma como entende. Mas todos nós estamos aqui justamente para isso, para crescermos, para sairmos dessa experiência na Terra maiores do que nós chegamos. E isso é uma decisão que é exclusivamente nossa. Mas saibamos, ou relembremos, que isso é perfeitamente possível. E é para isso que estejamos aqui. Sejamos nós quem possamos ser, homens, mulheres, brasileiros, pessoas em outros países, pessoas de todas as raças, de todos os grupos, de todas as religiões, de todas as situações possíveis na sociedade. Isso é uma condição universal, é uma lei universal. Seja agora, durante uma pandemia, seja amanhã, em qualquer situação que se apresente, nunca nos é negado essa possibilidade de progresso. E por isso, eu vou encerrar lendo um trechinho do item 13 do Evangelho, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só um trecho. Trecho de Kardec, em que ele diz o seguinte:
O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira, a primeira, de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e angústias de sua curta existência. Então, meus amigos, o lembrete da doutrina espírita é isso. Atentemos para o nosso ponto de vista. Como nós estamos lidando com as dificuldades? Será que estamos resignados, nesse sentido positivo, produtivo? Ou será que estamos paralisados, revoltados, desanimados? Isso é uma decisão que cumpre a nós tomar. Mas o Espiritismo nos oferece ou nos lembra que temos os meios para ressignificar o que nos acontece. Nenhum de nós é presa de um destino irremediável, de um destino cruel, um destino que nos condena à paralisia, ao sofrimento e à dor. Não. A dor, como todas as outras situações da vida, é um estímulo, entre outros. E pode ser um estímulo tremendamente útil e produtivo, se nós soubermos olhar para ela com esse ponto de vista. Muita paz a todos e até a próxima.